dia para trazer um assunto muito importante. Conexão Clube Tambaú. Em dia com a saúde. A gente tem acompanhado desde domingo o falecimento da cantora Preta Gil, que vinha lutando contra o câncer de intestino desde janeiro de 2023. O câncer de intestino ou coloretal é o terceiro tipo que mais acomete mulheres e homens no país. A prevenção continua sendo nosso grande aliado, né? A nossa grande aliada em tudo isso. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a médica gastroenterologista, doutora Ingrid Gabriela. Seja muito bem-vinda, doutora Ingrid, belíssima, jovem, competentíssima, mas é um assunto tão delicado, né, minha querida? Mais uma vez, bom dia, viu? Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia a todos que fazem o programa Conexão Clube FM. É uma honra estar aqui hoje e quero agradecer muito o convite. E é justamente isso, Paulinha. Nos últimos dias, né, o Brasil se despediu da cantora Preta Gil, que faleceu em decorrência da complicação do câncer de intestino. E a forma corajosa e aberta com que ela enfrentou a doença desde o início tocou profundamente em muitas pessoas. E com isso reacendeu essa conversa da gente ter essa prevenção e o cuidado com a saúde. É um termo assim, Sil Batalha, que já pega a gente de um jeito, né? A palavra câncer já assusta, bora ser bem popular, né, doutora? Exatamente. E câncer de intestino, aí a gente já parece que recebe uma sentença de morte. Tô falando aqui porque eu sei, conheço pessoas que tiveram essa situação na família e são situações devastadoras, muito rápidas, né? Em caso de 2, 3 meses acaba falecendo. Bora falar bem didaticamente. Tem cura, doutora? Então, o câncer de intestino, muitas vezes, ele diagnosticado de forma precoce, ele chega a ter 90% de Mesmo? cura. Isso mesmo. Mas tem que ser muito precoce, né? Então, por isso que a importância também da gente estar aqui hoje falando sobre esse tema, de um tema assim muito desafiador, mas ao mesmo tempo que traz esperança, que é justamente falar da prevenção. Por isso que a colonoscopia entra aí como um exame de rastreamento, de detecção de pequenos nódulos, que são os pólipos, que são muitas vezes assim encontrados de forma precoce, que daria para já retirar durante o procedimento. Então, quando está contido no intestino, essas lesões, muitas vezes durante a colonoscopia já consegue retirar esse potencial assim de transformação em câncer. Me diga uma coisa, a colonoscopia, que é um exame então tão fundamental para prevenção ou para já observar essa doença, né? Se for o caso, desde o iniciozinho para ter essa chance de estar entre os 90% curados, é a partir de que momento que se faz assim? Por exemplo, eu tenho 40, se eu tenho 50, a Helena tem 30, se eu não me engano. Qual seria a idade, né? Tem uma idade ideal para isso? Muda de mulher, muda para homem? Como é que fica essa situação no nosso dia a dia? Então, uma boa pergunta, porque pacientes que não têm, pessoas que não têm fatores de risco, ou seja, que são assintomáticos, não sentem nada, o intestino funcionando bem, não tem sintoma associado a essa parte intestinal, deve começar a fazer o exame, a colonoscopia, a partir de 45 anos de idade. Porém, isso muda quando tem histórico na família de algum parente de primeiro grau com câncer de intestino, porque aí precisa ser realizado 10 anos antes do diagnóstico do parente. Ou seja, se tem um irmão que teve o câncer de intestino aos 40 anos de idade, essa pessoa tem que fazer colonoscopia aos 30. Então, a importância também de estar aqui hoje é para conscientizar sobre esse exame importante na prevenção e na detecção precoce do câncer de intestino. Então, se não tem histórico na família, a partir dos 45 anos tem que estar já realizando a colonoscopia. Exatamente. E se tem algum histórico, principalmente em parente de primeiro grau, aí 10 anos antes do diagnóstico da pessoa que foi acometida pela doença. Entendi. Me diga uma coisa, tem alguma relação o câncer de intestino com outros naquela região? Tipo no fígado, no pâncreas? Então, ao mesmo tempo, o acometimento por exemplo, de uma lesão no intestino e no fígado, não, mas pode ter na fase avançada, que a gente chama de metástase, saiu ali do intestino, mas avançou tanto que a célula
cancerígeno, a célula maligna, foi para outros órgãos, mas já numa fase avançada. Porém, a gente está aqui hoje justamente para que não chegue nesse momento, para ser detectado de uma forma precoce e assim obter uma melhor sobrevida, mais anos aí do paciente vivendo bem. Para quem nunca fez ou teve acesso à colonoscopia, como é que funciona esse exame? Então, é um exame que é disponibilizado pelo SUS. Pelo SUS. Então, o SUS já todo o aparato, né, necessário, seja consulta com especialista, exames laboratoriais, exames endoscópicos, como a colonoscopia, como também todo o tratamento oncológico. Então, você aí que está em casa, que tem mais de 45 anos de idade, sempre tem essa conversa com o seu médico, né? Seja do Começa da base, doutora? Por exemplo, para quem não tem plano de saúde, é PSF, na unidade básica de saúde, aí depois vai fazendo um rastreio, até chegar aonde? Onde é que se faz isso pelo SUS? Então, é justamente isso. No rastreio, na política pública de rastreamento das doenças, a colonoscopia entra aí. Então, a atenção primária, a atenção básica, que é o posto de saúde, a unidade básica de saúde, também está encarregada de fazer esse rastreamento. Tendo diagnóstico, tendo algum sintoma suspeito ou alguma biópsia, por exemplo, que esteja alterada, esse da atenção primária é encaminhado ao serviço especializado, certo? Quais são os sintomas suspeitos? A senhora falou, sintomas suspeitos. Quais seriam esses, né? Então, é importante mesmo a gente... Que não esteja naquela fase já avançada. Porque tem alguns que a gente conhece mais. O que é que pode acender o alerta, fezes né? no sangue, né? Mudança no formato das fezes. Alguns, eu acho que nessa fase já está mais avançada um pouquinho, E essa né, alternância também de prisão de ventre e diarreia. Tem pessoas que têm quadros assim, né? Tem uma semana que está bem. Presa, aí na outra com já está. Isso também pode ser um sinal de alerta? Pode sim. Tem alguns sintomas que a gente se preocupa mais. Quais são aqueles primários? Pronto. Alteração do hábito do intestino, ou seja, uma pessoa que era totalmente irregular, que vai ao banheiro, vamos supor, todos os dias, fezes bem formadas, e aí acaba que do nada vai ter uma prisão de ventre súbita, ou uma diarreia persistente que não melhora. Então, são sintomas que a gente precisa se preocupar e investigar. Além de sangue nas fezes, aquele sangue vivo no vaso sanitário, junto com as fezes, também é um sintoma de alerta que precisa ser investigado, anemia sem explicação, uma perda de peso sem motivo, fraqueza, uma fadiga intensa, que também são sintomas relacionados e precisam investigar, além de dor abdominal, certo? Que também é um sintoma muito frequente, mas o dor abdominal persistente e recorrente precisa ser investigado porque entra também na sintomatologia, nos sintomas do quadro clínico do câncer de intestino. Agora, nosso intestino é gigantesco, né? Pode acometer qualquer uma das partes? Então, o câncer de intestino, que é também chamado de câncer coloretal, acomete o intestino grosso, que é o intestino final, certo? Do nosso trato digestivo, que acomete o cólon e o reto, certo? Então, esse tumor pode ser acometido em algumas dessa região. A gente tem uma certa impressão, e até meu esposo está aqui acompanhando, e perguntou assim, pergunta, doutora, amor, por que esses casos de câncer agora aparecem com mais frequência em homens? Essa é uma noção que a gente tem, né, que vem observando em alguns homens recentemente. Estatisticamente, vocês acompanham isso? Mais homens, mais mulheres, tem essa diferença? Saiu até a informação do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, aqui no Brasil, que no triênio de 2023 até 2025 foram diagnosticados, assim, tá para ser diagnosticado mais de 45 mil casos de câncer de intestino, certo? E essa prevalência foi mais comum em mulheres. 45 mil? No triênio de 2023 a 2025. Então, é algo, assim, é o terceiro, assim, câncer mais comum na população, ficando para trás, assim, só pelo câncer de mama e de próstata, né, homem e mulher, e também tirando o câncer de pele não melanoma. Mas as mulheres procuram mais também, né? Aí tem esse saúde, viés, né? porque a mulher se cuida mais, às vezes é a mulher que leva o homem ao serviço de saúde para ter esse cuidado. Então, às vezes é porque justamente está sendo diagnosticado mais em mulheres, porque elas vão também de forma mais precoce, de forma mais recorrente ao serviço de saúde. Eu conheço gente que diz assim, eu tô com prisão de ventre há 10 dias. Aí começa a comer todo em uma mãozinha. Aí investe em iogurte, né? Aqueles iogurtes com grãos, né? Enfim, diferentes para esse tipo de situação, né? Que prometem, né? Regularizar o intestino.
tem que ficar atenta a todos os detalhes, né, doutora? Exatamente, tem que entender seu corpo. Se o seu corpo está dando sinais, é motivo, sim, de investigar, de procurar atendimento e assim ter uma resposta para aquilo que está acontecendo. E água é, né, um remédio super barato, digamos assim, pro intestino, né? Para ele Exatamente. funcionar, precisa beber água, né? Tem gente que não bebe água, né, Qual a doutora? importância da água, já que se o Batalha tocou nesse assunto, né, para o funcionamento do intestino? Então, a importância da alimentação no geral, da hidratação na prevenção do câncer do intestino, que a gente tem que manter um bom funcionamento do intestino. E com isso é o quê? Se hidratando, se alimentando saudável, comida da terra, fibras, verduras, legumes, Tudo começa frutas. pela boca, né, doutora? A alimentação é a base de tudo. Então, realmente tem que investir, é um investimento. Tem que se encarar como um remédio. Não, a minha água é meu remédio, minha alimentação é meu remédio. Então, para evitar coisas assim, complicações futuras. Então, realmente é muito importante a hidratação, a alimentação saudável, manter bons hábitos, atividade física regular, parar de fumar, que tem esse hábito de tabagismo, consumir, essa questão do consumo excesso de álcool também é algo totalmente relacionado, então é bom evitar, tá certo? Bem como toda essa questão de hábitos de vida saudáveis, que é para tudo na vida. Esses produtos, né, que se chamam de enlatados e tudo mais, aumentam esses riscos? Sim, está totalmente relacionado. Os alimentos ultraprocessados, que são esses embutidos, enlatados, presunto, mortadela, toda essa questão toda está muito relacionado ao câncer do intestino, porque esses produtos começam a liberar muito toxinas, conservantes, aditivos que fazem mal para o intestino. Então, ele agride a mucosa, o tecido intestinal e faz com que isso possa desencadear alguma transformação celular, se transformando num câncer. Então, é fator de risco. E o glúten? O glúten, né? É Foi o vilão glúten, muito... O glúten é um alimento que é muito visado, né, por muita gente. O pessoal, tudo é glúten, mas não é Até bem nas assim. embalagens hoje botam, né? Não contém glúten, Gluten né? free, não tem glúten. Mas isso é importante porque tem muitas pessoas que têm a doença autoimune do glúten que precisa ter nos rótulos para não ter contaminação, porque são doenças realmente sérias, certo? Que inclusive está ganhando mais visibilidade agora. A síndrome do intestino irritável? Não, é a também doença tem celíaca. essa, né? Tem também, mas a doença celíaca é mais essa parte do glúten, que aí é totalmente relacionada, assim, tem pacientes que tem que ter a dieta isenta de glúten, não pode ter nenhuma contaminação, até com cosméticos, por isso que na Anvisa agora tá tudo precisa ter esse rótulo, sabe? Porque para esse tipo de doença, o paciente não pode ter nenhum contato, mas não tem nenhuma relação com câncer de intestino, porque essa doença acomete outro tipo do intestino, que é o intestino delgado. A senhora faz alguma relação da não procura, né, ou não investigação dessas situações, pelo fato também de muitas pessoas ainda terem preconceito, né, na hora de realizar o exame, por exemplo? Então, porque é um exame, assim, que muita gente tem um Se sente tabu, invadido, né? invasivo. Exatamente, se sente invadido a privacidade, o pudor. Mas é um exame muito seguro, rápido e que faz com sedação, certo? Então, o paciente faz dormindo, não sente nenhum desconforto. E o principal é para o bem-estar e para o cuidado com a saúde, com a Mas tem um prevenção. preparo aí que as pessoas também ficam, vou passar o dia sem comer, né? Como é que é o preparo, doutora? Bora desmistificar algumas coisas também. Vamos lá. Então, o preparo geralmente é feito um dia antes do exame, que é feito com laxantes, certo? Justamente para limpar o intestino e a gente conseguir ver por dentro toda a parede do intestino para detecção desses pequenos pólipos, muitas vezes que conseguem ser O que são vistos. pólipos, doutora? Pólipos são pequenos nódulos no tecido do intestino que, com o passar do tempo, pode ter transformação e virar um câncer, um tumor. Então Não é porque encontrou um pólipo que significa que você vai ter câncer. Não, mas tem alguns tipos de pólipos que, por exemplo, foram tirados hoje, que a gente checa a biópsia e aí daqui a 5 anos, se não fosse tirado 5, 10 anos, ele poderia sim virar um câncer. Então tem que estar monitorando. Exatamente. Então, a partir do momento que você faz uma colonoscopia, é detectado um pólipo, pode não ser, né, não se transformar no câncer ali naquele momento, não ficou verificado durante a perícia, né, a biópsia. Não ficou verificado durante a biópsia, mas tem que ir monitorando. É de quanto em quanto tempo que foi encontrado ali o primeiro pólipo, você tem que estar refazendo a colonoscopia ou tem algum outro exame que você acompanha isso? Depende da quantidade de pólipos que foram encontrados na colonoscopia, depende da localização,
depende do tipo de histológico que a gente chama, que é o tipo do pólipo que dá na biópsia. Então, tem outros fatores envolvidos. Depende também do histórico familiar, se o paciente tem doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn, retocolite, que entra também aí como fator de risco no contexto da doença. Doutora Ingrid, bora deixar uma mensagem final de conscientização, de não ao preconceito, de buscar ajuda, de ficar alerta novamente, fazer um resumão de tudo que a senhora brilhantemente falou até o momento, porque a gente sabe que na teoria, né, a gente orientar é tranquilo, é fácil pra gente, mas eu sei que quem tá me ouvindo em casa, quem tá acompanhando o Conexão Clube Tambaú, às vezes se sente numa luta, né, muito árdua, muito dura e muitos desafios, principalmente no que diz respeito ao SUS e no privado também. O plano de saúde hoje em dia também tá complicado. Então, quais as palavras, né, que a gente traz para alertar essas pessoas da importância do autocuidado? Afinal de contas, depois que a gente se for, né, tudo fica, né? É importante que a gente se veja, se olhe e se cuide. Então, como gastroenterologista, estou aqui hoje para trazer informações, né, e trazer também esperança. A colonoscopia é um exame de prevenção que salva vidas, justamente pelo que a gente falou aqui, que detecta alterações precoces e muitas vezes podem ser resolvidas ali mesmo durante o exame. Então, a prevenção muda todo o contexto da doença, então evita procedimentos mais invasivos, um monitoramento mais agressivo da doença. Então, estou aqui hoje para dizer que a prevenção, que a colonoscopia realmente muda a vida daqueles pacientes, aquelas pessoas que têm o diagnóstico precoce da doença. Então, é importante ter consciência e saber que todo mundo, né, todas as pessoas acima de 45 anos de idade, sem fatores de risco, precisa fazer esse exame para assim ter uma melhor qualidade de vida, melhor sobrevida e assim ter esse cuidado integral à saúde. Eu tava aqui, enquanto ela falava, já indo procurar a doutora Ingrid no meu Instagram aqui, nas redes sociais, porque eu não quero perdê-la de vista jamais. Competentíssima, belíssima, disponível a estar aqui a fazer essa verdadeira consulta com a gente, retirando muitas dúvidas e com certeza a gente quer a senhora novamente por aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada. E para quem quer fazer como eu, é só seguir, tá? @Ingrid com Y, é INGRYD, Ingrid, com Y no meio, Gabriela, com dois L's. Cortou aqui o Instagram, Gabriela com 2 L's, _gastro. Não é isso, doutora? Isso, exatamente. Ingrid Gabriela com 2 L's, _gastro. Ingrid no meio é com Y, tá bom? Mas como eu, bora seguir a doutora Ingrid, porque com certeza a gente tem muita informação através das redes sociais também. Estamos juntos. Obrigada mais